Uma história sobre uma escritora de viagens que deixou sua vida Amish, mas depois de ver seu amor infantil depois de 10 anos. O filme começa com nossa protagonista Kathy Yoder. Ela está falando com sua assistente por um voo de 23 horas. Ela entrou em um restaurante com um fone de ouvido no ouvido e conversou com sua assistente. Ela pediu uma reserva e ficou surpresa ao ver seu namorado Jack sentado à mesa com sua assistente. Ela está feliz por não ter uma reunião, mas um almoço de celebração. Eles se sentam para almoçar e Kathy está animada em relaxar e comer. Mas sua assistente começou a discutir negócios, embora Kathy não queira ouvir. Jack insistiu. Eles disseram que o agente de Jack pediu uma oferta muito interessante. O show de Jack não tenha sido tão bem sucedido quanto antes e estava perdendo espectadores. Jack e Kathy deveriam ter uma ideia de show. Kathy não está falando porque a assistente pediu que ela fosse sim ou não. Ela ficou confusa porque era escritora e perguntou se ela podia ter algum tempo para pensar sobre isso, então eles concordaram. Eles brindaram e a assistente de Kathy lhe deu um cartão de presente para um dia de spa. Kathy agradeceu a ela para o spa com Jack. Eles chegaram e um cara estranho os cumprimentou. Ele disse a eles que eles precisam deixar o telefone durante o registro para garantir a paz. Kathy não queria deixar o telefone porque pode haver uma emergência. O cara do registro lhe disse que eles poderiam dar o número do spa aos amigos, mas Kathy ainda não gostou da ideia. Jack a convenceu porque ele disse que seu assistente já sabia onde eles estão. Eles entraram para a viagem da alma. Eles receberam tratamentos, massagens e tratamentos faciais diferentes e se sentem mais relaxados do que nunca. Depois da viagem, vimos o casal almoçando com a corda. Jack perguntou à namorada como ela se sente. Jack disse que ela ficaria louca se ela disse que não estaria louca. Ela disse que ela não estaria certa. Ela disse que era difícil viajar 10 meses sozinha, mas adicionar uma equipe de câmera a isso. Jack disse que eles estariam juntos e não deveria se preocupar. Ele sente que ele e Kathy são amigos de caneta e ele quer estar no mesmo fuso horário que ela. Ele está um pouco decepcionado por ela não estar tão animada quanto ele. Ela disse que ela está, mas uma pequena parte dela ainda diz que não. Eles terminaram o dia do spa e foram para a registradora. O homem os cumprimentou e devolveu o telefone. O casal riu quando perceberam o quanto precisavam de suas costas. Kathy sorriu enquanto olhou para o telefone, mas seu sorriso desapareceu quando ela abriu um correio de voz da irmã e ouviu que o pai morreu. Kathy ficou destruída porque sabe que não deixaria o telefone, mas Jack disse a ela que, mesmo que ela o deixasse, seu pai ainda estaria embora. Ela recebeu uma ligação de seu assistente e eles têm pequenos. Sua assistente perguntou sobre sua vida Amish, e sabemos que Kathy era Amish, e saiu de casa aos 18 anos, e não voltou há 10 anos. Sua assistente continuou a perguntar a ela sobre a resposta do show. Kathy disse que ela não pode pensar nisso no momento, e sua assistente entendeu. Vimos Kathy caminhando para uma bancada de tortas na vila. Ela olhou para cima e viu que não era outro lado do que Isaac Mast, uma velha amiga dela. Ela voltou para ela, mas ele voltou para a vila, porque não era permitido na cultura Amish. Ele expressou suas condolências e desejava que ela voltasse para a vila. Katrina agradeceu a ele. Ela abraçou Isaac e perguntou quem era a mulher na frente dela. Kathy se ajoelhou para a garota e perguntou quem era a filha. A menina disse a Sarah. Ela entregou uma flor a Kathy. Eles entregaram uma flor a Kathy. Quando ouviram o nome de Kathy, vire-se a cabeça. Ela viu que era Avelana. Eles abraçaram, e Hazel disse a Kathy para pegar quantas tortas ela quiser. Kathy ofereceu pagar, mas Hazel disse que ela era uma família. Isaac também pegou uma torta quando ele estava prestes a deixar Kathy e o convidou para beber algumas bebidas. Ele ficou estranho com suas palavras. Kathy se corrigiu para sair para um café depois de perceberem que os Amish não beberam. Ela espera que não o ofendesse, e Hazel disse a ela que não tinha nada a se preocupar porque Isaac não ficou tão feliz há muito tempo. A única coisa que ele fez é fazer móveis. Se não fosse por sua filha, eles nem o veriam. Kathy agradeceu a ela e a convidou para tomar café. Ela foi para uma casa e bateu na porta. Depois de um tempo, ela percebeu que não havia ninguém em casa. Então ela foi para a parte traseira da casa. Ela entrou em uma sala que pertencia ao pai. Ela viu uma blusa velha e pegou porque ela e sua mãe tinham feito isso quando era pequena. A irmã entrou no quarto e perguntou se ela poderia ajudá-la. Kathy ficou surpresa que sua irmã não a reconhecesse, mas ela não queria que ela estivesse na casa. Ela disse que eles se encontrariam com o advogado do pai amanhã para sair de casa. Kathy ficou machucada, mas sua irmã a chutou. Ela pediu um hotel para Ciri, mas o hotel estava muito longe. Então ela pediu uma hospedagem. Felizmente, ela estava de propriedade de Isaac. Ela perguntou a Isaac onde ele e sua filha ficaram, e ele disse que dormiam na cabana ao lado do celeiro. Kathy entrou na casa e sorriu, porque trouxe muitas lembranças. Ela tentou responder, mas o telefone morreu. Ela tentou conectar o carregador, mas lembrou que os Amish não usavam eletricidade. Ela passou o resto da noite lendo um livro. Ela passou a manhã seguinte. Ela passou a ver a irmã. Ela se sentou e esperou ouvir a vontade do pai. Eles se sentaram e esperaram ouvir a vontade do pai. Ela disse que deve haver algum erro.
Cat tentou aliviar a situação e dizer que ela daria sua parte. Miriam aceitou isso, mas o advogado explicou que os impostos podem ser muito altos para que Miriam pague. Cat oferece para pagar os impostos, mas Miriam não queria aceitar seu dinheiro porque ela não gosta de sua irmã ser inglesa. O advogado pediu a Cat para ficar alguns dias até que o documento esteja pronto para ser assinado. Cat voltou para casa. Ela foi para o carro para carregar o telefone e falar com o namorado. Ele perguntou como ela sobreviveria sem eletricidade. Ela disse que ela desligou. Ela saiu do carro e viu Isaac e Sarah fazer colares de flores. Ela se juntou a eles e até ensinou a Sarah como fazer isso. Vimos Hazel e Cat bebendo café e torta. Cat disse a ela se preocupar com o pagamento de impostos. Hazel disse que ele não era rico e Cat se preocupou com o pagamento de impostos. Cat admite que se sente culpada e triste por deixar sua família e não sabia que Miriam ficaria tão zangada. Hazel disse que a entendeu e não deveria sentir assim. Kathy olhou para a pilha de tortas e disse que nunca as comeria. Hazel disse que sabe uma maneira melhor de usá-las. Quando ela sorriu para a menina. Vimos um lindo jantar por Miriam. Ela se sentou com a família e começaram a orar. Sua oração logo foi cortada por uma voz da porta. Miriam reconheceu a voz e correu para a porta. Eles perguntaram sobre Cat, e ela se apresentou como sua tia. Eles ficaram surpresos ao descobrir que eles tinham uma tia. Miriam ficou chateada e decidiu enviar as crianças para a casa. Ela devolveu a torta para Kathy e disse a ela que não a queria em casa. Cat estava triste, mas decidiu não incomodar a irmã mais. Ela voltou para casa e falou sobre a irmã. Kathy achou que Miriam estava certa, mas Evelyn disse que não se tornaria hoje. Kathy disse que ela estava certa, mas machucou muitas pessoas. Evelyn a confortou dizendo que acredita em ela, e Kathy desligou o telefone enquanto sorriu. Ela foi para a estante de novo e puxou um livro. Outro caiu no chão. Ela ficou tão fascinada com o poema e acabou adormecendo com o livro. De manhã, ela acordou com o trabalho de construção. Ela olhou pela janela e viu um cabalão. Ela entrou para o cabalão. Ela entrou e viu Isaac construindo algo com a madeira. Ela deu um prato morocano. Quando eles perceberam o quão picante é, eles riram sobre isso. Cat disse que ele faria um verdadeiro café da manhã. Antes de ir para o café da manhã, ele viu uma linda cadeira de madeira e perguntou a Isaac se ele fez. Ele disse que sim. Ele fez tais cadeiras para um designer em Los Angeles que foi seu convidado. Cat perguntou a Isaac sobre o livro de poemas que ela leu ontem à noite. Ele disse que um dos convidados poderia deixá-lo, mas Cat discordou porque os poemas eram sobre a vida de Amish. Isaac sugeriu que poderia ser a vida de sua falecida esposa, e Cat disse que isso seria um lindo livro. Isaac sorriu e disse que ninguém queria ler a poesia de Amish, e Kathy respondeu que ela estava a fazer. Vimos Cat tentando colchar à mão o bonito suéter que ela pegou do quarto do pai. Ele descreveu a beleza de Cat dizendo que o pôr do sol não tem nada na filha do fazendeiro. No último extratório, ela chegou à rocha onde eles se sentariam e uma memória antiga apareceu em sua mente. Isaac disse a uma jovem Cat que ela não deveria ler um livro para que ela fosse acabada. Ela disse que ela queria viajar pelo mundo, ver a Europa e ver de onde veio o povo deles. Isaac segurou a mão dela e perguntou se ela estava sério em deixar o Amish. Cat respondeu que ela não sabia, mas esperava ver o mundo um dia. Ela foi para a porta, pronta para batear, mas Isaac estava lendo uma história antes de dormir para Sarah. Ela esperou até que ele terminasse e bateu na porta. Ela esperou e disse que sabia que ele escreveu o livro de poemas. Ela segurou o livro, Isaac fechou a porta e a convidou. Senta-se na varanda. Eles se sentaram e ele admitiu que escreveu esses poemas quando eles eram adolescentes. Ela disse que ele não deveria esconder a ela e disse que não era tão ousado quanto ela. Isaac disse que ele queria contar a ela sobre a poesia. Ele planejava fazer isso, mas ela já saiu. Kathy perguntou a Isaac sobre o compartilhamento de poemas com o mundo, mas ele disse que ele não queria escandalar a igreja. Cat acenou de acordo e devolveu o livro para ele. Ele disse que ela poderia terminá-los. Cat disse boa noite. Ela acabou de terminar o livro tarde da noite e abraçou-a lágrimas no rosto. Kathy acordou na manhã seguinte por uma ligação de Jack. Ela ficou surpresa ao ouvir a noite tão cedo, mas ele disse que não dormiu a noite toda porque seu programa estava sendo editado. Ele pediu a Kathy para voltar para casa e até perguntar a ela sobre sua decisão no show. Ela disse que não podia voltar para casa e ainda não tinha resposta.
Ele falou sobre o show, e Kathy disse que não sabe quando teria a resposta, porque é a primeira vez em muito tempo que ela conseguiu limpar a mente e obter uma perspectiva. Kathy se despediu dele quando Hazel a chamou e entrou na sala dela. Ela perguntou a Hazel o que estava preparando uma refeição ao meio-dia. Ela disse que Isaac não era um fazendeiro, mas ele era muito generoso. Hazel convidou Kathy para ajudar a preparar a refeição. Ela concordou. Kathy deixou todos saber que Kathy trabalharia com eles. Eles não pareciam tão gostar da ideia. Hazel perguntou a Miriam se Kathy poderia trabalhar com ela para fazer bolinhos de batata, e ela disse que não era necessário. Kathy perguntou a todos se precisavam de ajuda. Ninguém parecia notar ela, e disse que ela deveria descascar as batatas cozidas, não as cruzas. Ela lembrou-lhe que eles ajudaram sua mãe a fazer a receita centenas de vezes. Mas Kathy não deixou que Miriam a chefe depois de terminar a receita. Miriam sorriu e as irmãs até começaram a se ligar ao cozinhar. Isso terminou logo, mas o telefone de Kathy tocou e lembrou a Miriam que sua irmã era inglesa. Kathy desligou rapidamente e voltou a falar com a irmã, mas a irmã lhe disse porque perdeu tempo suficiente. As mulheres colocaram a mesa quando os homens Amish se reuniram. Eles se sentaram ao lado da mesa e oraram antes de entrar. Eles gostaram de comida deliciosa e depois que terminaram, as mulheres limparam tudo. Quando Kathy estava limpando, Isaac veio e disse que ele mal a reconheceu porque ela estava vestida de Amish. Ela riu e disse que ela não a convidou para a festa. Ela riu e perguntou brincando se ele se esqueceu de quanto ela gostava. Isaac viu os moradores olhando para ele com um olhar estranho e decidiu interromper a conversa com Kathy, porque ele não queria que ninguém fofocasse. Vimos um lindo vínculo entre Isaac e Isaac. Sarah. A menina perguntou ao pai se ele queria voar, e perguntou se ela queria dizer como um pássaro. Ela disse que não, ela queria voar como um avião. Isaac lembrou a menina que eles não poderiam fazer essas coisas, mas ela disse que Kathy era. Ele confirmou, mas disse que Kathy sempre queria viajar e disse que algumas pessoas nasceram dessa maneira. Kathy pegou a costura. De volta em casa, ela estava cuidadosa para não se cortar. Desta vez, ela foi interrompida pelo toque do telefone. Ela respondeu. É o agente dela. Através da conversa, ela menciona o livro de poemas de Isaac, e sua assistente está mais do que emocionada, dizendo que poderia publicá-lo. Mais tarde no dia, vimos Isaac e Kathy caminhando por uma longa estrada. Isaac disse que era sua hora favorita do dia. Kathy sorriu e disse que lembrava as caminhadas que eles costumavam fazer após a reunião da igreja. Ela se desculpa por sair da maneira que ela não se despediu, mas ela fez isso porque pensou que ele a convenceria para ficar. Ele sorriu e disse que ele fizeria isso. Kathy disse que ela tinha que ver o que havia lá fora, e que ela tinha medo de perder alguma coisa. Isaac perguntou onde ela estava, e apenas esperava que ele pudesse ver todos os lugares bonitos do mundo. Ele disse que ouvir sua nota é suficiente. Kathy admite que às vezes se perdeu algumas coisas, e voltar lembrou o quão importante é a comunidade. Ela admite que você pode se sentir sozinha, embora você viva em uma cidade grande, cercada por muitas pessoas. Isaac a entende e disse que isso é porque ele mora na cabine. Há muito espaço que não pode ser preenchido na casa. Ele também disse que Sarah gostou de ter ela na casa. Kathy sorriu e perguntou a Isaac se ele também gostou de ter ela na casa, mas ele não respondeu quando olhou para o desvio. À distância, vimos Isaac jogando xadrez com o marido de Miriam. Ele disse que estava preocupado com Isaac e deveria considerar uma nova esposa. Isaac disse que ele aprecia sua preocupação, mas ele e Sarah estavam bem e estavam prontos. O marido de Miriam disse que se ele continuasse a ficar com Kathy, essas palavras não são apenas suas palavras, mas todos viram a maneira como ele a olha. Isaac disse que ele permitiu que os ingleses ficassem em sua casa porque era uma fonte de renda. Isaac respondeu que seus sentimentos não importavam. Ela estava indo embora e voltaria para a vida dela. Amos disse que ele deveria ter cuidado porque outras pessoas não eram tão perdoadoras quanto ele. Isaac disse que entendeu e obrigado a Amos quando voltou ao jogo. Na manhã seguinte, quando Isaac estava trabalhando em uma nova cadeira no galpão, Kathy entrou. Ela disse que ele estava procurando por ele toda a manhã. Isaac disse que ele não sabia que ele estava lá. Preocupação. Kathy o chamou irritado e disse que ele estava em uma loja de suprimentos a 30 milhas de distância. Kathy queria ajudá-lo e disse que podia estabelecer uma empresa de transporte. Ele disse que ele tinha preparado uma xícara de café para ele, mas ele rejeitou e disse que ele tinha que terminar de trabalhar na cadeira. Kathy foi para Hazel e perguntou se ela precisava de ajuda. Quando ela colocou a torta na caixa, ela perguntou a Hazel sobre Isaac. Hazel disse que eles eram apenas velhos amigos, mas Hazel disse que todos a sabem. Kathy disse que talvez Isaac se sente como todos sabem. Kathy disse que Isaac se sente mais feliz do que nunca. Kathy perguntou se isso era uma coisa ruim, e Hazel simplesmente disse que ela ia sair, então isso era. Kathy admite que ela estava envolvida no que ia fazer a seguir. Hazel perguntou a ela sobre isso.
Kathy revelou que ela e Jack receberam um programa de TV. Hazel ficou animada e ligou para Kathy a TV Star. Kathy sorriu, mas Hazel notou que ela não estava excitada. Kathy disse que ela e Jack gostaram de muitas coisas, como viajar e comer. E Hazel a cortou, dizendo que eles gostam de tortas, mas não é por isso que eles são amigos. Deve haver algo que impedir Kathy, porque se ela e Jack fossem tão boas, ela não duvidaria. Mais tarde, nunca vejo Kathy na varanda terminando o suéter. Sarah a viu sentada na grama e disse que o suéter era lindo. Kathy agradeceu a ela e perguntou se ela quisesse ver. Kathy disse que ela e sua mãe haviam desenhado o design há muito tempo e ela estava confiante de que ganharia o Junior, concurso de roupas, mas ela nunca terminou. A menina perguntou por que Kathy disse que contaria o resto da história quando ela ficasse mais velha. Ela perguntou onde estava o vestido Amish. Kathy disse que pegou emprestado de Hazel para ocasiões especiais. Sarah perguntou se queria outro quando correu para casa. Kathy seguiu e viu Sarah puxar um vestido vermelho. Ela entregou a Kathy e disse que era da mãe. Kathy disse que era lindo, mas deveriam guardar o vestido no armário. A menina perguntou a Kathy se ela poderia continuar observando a colcha. Kathy disse que sim, mas sugeriu que comesse uma torta de framboesa primeiro. Isso sorriu ao rosto da menina e disse que adora framboesa. Sarah sentou no colo de Kathy e Kathy a ensinou a colcha. Eles foram interrompidos porque Isaac disse a Sarah para deixar Kathy sozinha. Kathy disse que não importa, ela adora ensiná-la. Isaac convenceu sua menina a vir com ele porque ele a levaria para uma noite. Sarah perguntou a Kathy se ela queria vir com eles e disse que depende de seu pai. Vimos os três no carrinho e levaram a menina para uma noite. Eles chegaram à casa de Hazel e Sarah se despediram de Kathy. Isaac e Kathy continuam andando no carrinho. Quando eles se despediram, Kathy tentou falar com Isaac, mas ele não parecia tão interessado em conversar com ela. Ela falou sobre o pôr do sol e nada se compara com sua beleza. Tudo o que ela viu no mundo nem estava próximo do pôr do sol em sua vila. Ela percebeu que Isaac se comportava estranho e perguntou a ele sobre isso. Ele disse que não há nada estranho. Ela disse porque ele não queria falar. Ela disse para ele parar. Ele fez isso. Ela se levantou rapidamente e desapareceu na floresta. Isaac foi atrás dela e pediu para parar da estúpida. Ele passou pelo cemitério como quando eles eram crianças e procurou por ela. Ele se atraiu pelo jogo. Ele admitiu que ela o pegou depois de tantos anos. Eles se sentaram ao lado do rio e Kathy pediu a Isaac para ouvi-la sem interrupção. Ele concordou e começou a dizer a ele como ele poderia publicar seus poemas. Isaac esperou que ela terminasse antes de dizer que ele nunca poderia fazer isso, porque mesmo que eles nunca soubessem que ele saberia que ele não poderia viver com isso por todo o resto da vida. Ele admira muito os poetas britânicos, mas não queria ser um. Ele viu lágrimas nos olhos de Kathy Desculpe, dizendo que ele não queria machucá-la com suas palavras. Kathy pegou a mão de Isaac e disse que percebeu que não queria compartilhar Isaac e queria que ele fosse por si mesma. Kathy disse que ele pode sentir por ela, mas ambos sabem que não tinham futuro juntos. Kathy disse que não saía da igreja por amor. Kathy perguntou se ele deveria sair porque estava escuro. De volta à casa, quando Kathy estava lendo um livro, ela ficou uma ideia. Ela foi vestir o vestido Amish. Quando ela estava vestida, ela ouviu uma bater na porta. Ela abriu a porta e ficou surpresa ao ver Evelyn e Jack à porta. Ela os convidou para entrar e servir um prato de batata. Bolinhos. Jack disse que não sabia que Kathy podia cozinhar, mas ela disse que esse é o único prato que ela podia fazer. Jack tentou, e você pode ver no rosto dele que ele não gosta deles. Enquanto Kathy e Jack comem, Evelyn interrompeu que os poemas do cara sexy Amish são realmente bons. Kathy disse que não o chamou sexy. Jack assumiu o pior e perguntou a Kathy se ela conheceu alguém novo. Kathy disse que não. Quando tentou explicar, foi interrompida por uma ligação. Ela respondeu ao telefone. Ele disse que os documentos estavam prontos e poderia vir a qualquer momento para evitar a bagunça que ela estava. Ela concordou em vir imediatamente. Ela saiu de casa e disse a Jack e Evelyn para ficar em casa e não sair. Ela foi para suas irmãs e eles assinaram o documento imediatamente. O advogado os parabenizou e saiu. Kathy também estava pronta para sair, mas ela queria cumprimentar sua irmã e dar a ela a colcha que ela fez. Ela foi para casa para uma casa vazia. Ela procurou Evelyn e Jack e os encontrou no galpão de Isaac. Ela se apressou quando estava preocupada com a reação de Evelyn e Jack sobre a poesia de Isaac. Ela tentou explicar a ele, mas ele não queria ouvir. Jack disse que ele era melhor que Isaac porque ele tinha um programa de TV e estava com ciúmes porque Kathy estava com ele. Kathy gritou para Jack e Evelyn para parar e até pedir a Isaac que tivesse a oportunidade de explicar, ela própria. Isaac não queria ouvir isso porque ele disse que ela mentiu e o traiu.
Ela o enganou para pensar que ela ainda era a garota Amish que ele se lembrava. Ela era a mesma que sua inglesa. Amigos. Cat disse que tudo o que ela disse a ele era verdade, mas ele disse para ela sair. Jack pediu a Kathy que se explicasse a ele sobre o novo homem, e ela disse que não havia nada a explicar. Ele é um velho amigo, mas não são mais amigos, então ela vai buscar as coisas dela. Na casa de Miriam, ela foi limpar o quarto do pai. Ao terminar, uma pilha de cartas chamou a atenção dela. Eram de Cat. Cat escreveu para o pai e a mãe o tempo todo e enviava dinheiro. Isso aqueceu o coração de Miriam, que chorou ao ver Kathy. Chegou e viu que a casa estava vazia. Perguntou onde estava Kathy. Disseram que ela saiu porque não era mais bem-vinda na fazenda. Miriam perguntou por que Kathy o traiu. Disse que, embora não soubesse como, Kathy nunca o machucaria. Miriam estava convencida após ver como Kathy olhou para ele durante a refeição. Disse a Isaac que ele era racional, exceto com suas irmãs. No caminho de volta, vimos Kathy em seus pensamentos. Jack continuou dizendo que eram perfeitos um para o outro, mas Cat não queria ouvir. Ela pediu a Jack para parar porque queria dizer sua última despedida. O último despedida se transformou para sempre. Jack e Evelyn, depois de Kathy, a levaram de volta para o carro, mas ela disse que decidiu ficar lá. Ela abraçou Jack e disse que ele estava apaixonado pela garota que ele queria que ela fosse, e não havia futuro para eles. Ele a abraçou e desejou bom para ela. Ela abraçou Evelyn e prometeu almoçar em algumas semanas à noite, e vimos Isaac tentando dormir. A menina continuou perguntando sobre Cat. Isaac não tem resposta. A conversa deles foi interrompida por uma bater na porta. Isaac abriu a porta e viu Cat. Ele disse a ela que não era bom momento para ela entrar. Cat saiu e ficou muito feliz em ver Cat. Cat se propôs a ler um poema antes de dormir. Eles entraram, e quando Cat terminou o poema, podemos ver Sarah sorrindo. Isaac deixou a ela dormir. Quando ele percebeu que esses poemas são sobre a vida de Cat, 2 lágrimas. Eles entraram em outra sala, e Cat se explicou. Isaac se desculpa por ser rude, e ele não deveria chegar a uma conclusão. Ela disse a ele que não voltaria para Nova York, e pensou que pertencia a ele. Ela disse a ele que o ama, e se tivesse de voltar à igreja, ela disse a ele que faria qualquer coisa para estar com ele. Isaac a rejeitou, e disse que jogou fora seu futuro há 10 anos, e que ele tinha Sarah para cuidar. Kathy disse que não confiaria em si mesma e saiu em lágrimas. Ela foi direto para a casa de sua irmã e contou a ela o que aconteceu com Isaac. Ele disse a mesma coisa que ela fez e que fez sua escolha por 10 anos. Ele não estava disposto a dar outra chance a ela. Cat perguntou à irmã por que ela viu em casa procurá-la. Miriam disse que encontrou a carta. Ela não sabia que escreveu e enviou dinheiro. Cat disse que fez o possível, mas mesmo isso não era suficiente. Miriam revelou que ela era amarga com ela porque os pais precisavam de ajuda, e como ela era a única pessoa lá, ela teve que fazer o trabalho. Ela até revelou que leu o livro, e eles riram. Cat admite que ela estava por todo o mundo e ainda não tinha lugar para chamar para casa. Miriam disse que não era verdade. A fazenda será sua casa para sempre. Ela poderia ficar o tempo que quisesse. Isaac entrou e disse a Cat que a ama. Cat perguntou o que a igreja diria. Isaac disse que alugaria a fazenda e se mudaria com Sarah. Cat disse que não podia deixá-lo fazer isso, mas ele estava pronto para suas aventuras, porque isso era algo em que pensava. Miriam disse à irmã para ir com Isaac e lembrou que a fazenda seria sempre sua casa. A cena é de um lindo casamento. Vimos Cat descer as escadas em direção a Isaac e a linda noiva Sarah. Compartilharam um belo beijo após dizer suas ideias. O filme terminou com as palavras do poema de Cat. A casa é onde Isaac está. De não tem paz.